Boa noite, eu sou Alexandra Metrô, eu trabalho na Trinos, Formação Biográfica do Rio de Janeiro, e eu vim aqui fazer essa live hoje, que é a terceira live que a Trinos faz, de uma série que nós começamos a fazer e vamos continuar fazendo lives sobre a formação biográfica, o trabalho biográfico e sobre temas da biografia, relacionados à biografia e relacionados à formação biográfica. Nossa formação vai começar agora no dia 31 de julho. O primeiro módulo vai do dia 31 de julho ao dia 4 de agosto, no CARPA, que é a Casa de Retiros Padre Anchieta, lá em São Conrado. É uma casa muito gostosa, assim, no meio da mata, com uma vista maravilhosa para o mar. Fica bem acolhida, bem no meio da mata, longe do barulho, longe da bagunça. E aí a gente faz um módulo de imersão, né, que a gente fica lá esses 5 dias, de quarta-feira a domingo, hospedados lá e trabalhando, todo mundo trabalhando a sua própria biografia e aprendendo a trabalhar como aconselhador biográfico para trabalhar com a biografia dos clientes. E hoje eu resolvi trazer duas perguntas, né, que têm sido feitas para nós desde que nós começamos o processo de divulgação da formação, processo de planejamento, elaboração da formação, e tem vindo essas perguntas. A primeira delas eu já de vez em quando recebo nas minhas aulas, nas formações que eu dou, nas aulas que eu dou nas formações antroposóficas, aqui no Brasil, na Argentina. E essa primeira pergunta é: essa visão antroposófica sobre a biografia, sobre as leis biográficas, não é muito determinista? É uma visão determinista, né? Em que nós já estamos determinados, com um destino traçado, determinado? E a segunda pergunta é uma pergunta que vem principalmente a partir do momento em que nós resolvemos montar a formação e que vem dos interessados, dos possíveis alunos, que é o que é, né, o aconselhador biográfico, a profissão do aconselhador biográfico, o que faz um aconselhador biográfico e o que a formação, o que a gente vai aprender na formação, como se forma um aconselhador biográfico. Então eu vou tentar responder essas perguntas, mas na verdade eu vou tentar responder essas perguntas de forma que novas perguntas surjam, né, que a curiosidade sobre o assunto apareça e que a gente tenha cada vez mais perguntas e mais interesses para responder com relação à nossa formação e ao nosso trabalho. Vou começar com uma frase do Bernard Livelihood, que é considerado o pai do trabalho biográfico e o pai também da pedagogia social, que é um trabalho antroposófico voltado para grupos e organizações. Ele era um médico, um psiquiatra holandês, e foi trabalhando com ele e estudando a forma dele trabalhar os pacientes, que a doutora Gudrun Burkhardt, uma médica brasileira, desenvolveu a metodologia biográfica que nós usamos e que nós trabalhamos aqui no Brasil e também no mundo todo, né? Porque o trabalho biográfico é um trabalho que existe no mundo inteiro, com uma certificação que vem da base antroposófica, que é o goetheano, a Sociedade Antroposófica Universal. Então esse trabalho essa frase do Livelihood é a seguinte: a biografia é uma sinfonia, a biografia humana é uma sinfonia que o próprio homem compõe. Essa frase fala muito sobre o trabalho biográfico e sobre essa pergunta, se essa visão antroposófica se essa visão antroposófica é ou não determinista com relação ao desenvolvimento humano. Então, vou começar uma palhinha assim sobre o que é que a gente olha no desenvolvimento humano desde que a criança nasce. E, na verdade, desde antes, né? Nós temos muitas determinações e a primeira delas é o DNA, é a hereditariedade. Então eu recebo uma carga genética do meu pai e da minha mãe, e aí eu vou ter um olho azul, um olho castanho, o sexo feminino, masculino, o cabelo de uma determinada cor, estatura, pele. Isso é uma determinação, né?
E a antroposofia considera isso, porque isso é uma realidade, é um fato. É a primeira determinação que eu tenho e a mais forte, a mais difícil de mudar, né? Eu vou precisar... Hoje em dia, a gente está cada vez mais livre nisso. A gente está conseguindo mudar muita coisa. Sexo, cabelo, olho... claro, coisas muito difíceis de mudar, mas a ciência está alcançando essa possibilidade das pessoas serem cada vez mais livres nessas determinações também, que são as mais fortes. Mas, para além disso, a gente entende que, conforme a criança vai se desenvolvendo, ela vai recebendo outras determinações, outras cargas, outras características. No primeiro setênio, e a antroposofia trabalha com setênios, que são ciclos de 7 anos. Então, no primeiro setênio, quando a criança tem de 0 a 7 anos, ela vai ter uma constituição física herdada. Isso significa que ela vai ter ou uma tendência mais neurosensorial, de se aproximar do mundo através dos seus sentidos, de ter uma percepção mais objetiva das coisas através das percepções sensoriais que ela tem, ou ela vai ter, e aí ela vai ser mais objetiva, ela vai ser mais acordada, ou ela vai ter uma tendência mais metabólico-motora, que a gente chama, que significa que ela vai ter mais essa tendência de ser um pouquinho mais dormida nos processos, mas não dormida de estar dormindo, é que ela tem uma relação mais com o interior dela, é como se ela estivesse sempre digerindo o mundo, se estivesse sempre mais metabolizando o mundo. E isso se expressa no comportamento da criança. Isso tem a ver com se esse sistema mais sensório é mais dominante ou se o sistema metabólico-motor é mais dominante. Então a criança vai expressar isso no comportamento dela, ela vai ser mais acordada para os objetos ao redor dela, para as percepções sensoriais, ou ela vai ser mais sonolenta para isso e mais desperta para uns processos interiores de introspecção, de fantasia. É uma criança que vai estar sempre muito num conto de fadas nos primeiros anos. Isso é uma tendência determinada. Depois, entre os 7 e os 14, um outro potencial se expressa, que é um potencial que tem a ver com o funcionamento. Tem a ver com o funcionamento corpóreo, mas tem também a ver com como eu funciono com relação ao mundo. E a gente chama essa expressão comportamental de temperamentos. Então a criança vai ter possibilidade de se desenvolver 4 temperamentos, ter uma tendência mais para um ou para outro, de acordo com como que os elementos terra, água, ar e fogo se combinam na sua corporalidade. Então, se eu sou uma criança que tem mais um predomínio da água na minha corporalidade, os meus processos de reação ao mundo são processos que têm a ver mais com essas características da água, né? De absorver e crescer, né? Então vai ser uma criança que vai ser mais contemplativa. Se eu sou uma criança em que o ar predomina, eu vou ser uma criança mais movimentada. Isso se expressa no temperamento, nessa relação da criança com o mundo, mas isso também tem a ver com como que o meu corpo funciona, os meus processos internos, né? Os meus processos de funcionamento vão ser também mais pesados como a terra, ou mais movimentados como o ar, né? Ou mais calorosos e explosivos como o fogo, ou mais vitais e de crescimento como a água. Isso se expressa no temperamento, no comportamento da criança, e isso é uma relação da criança com o mundo de reação de contato. É quase que assim, quando eu encontro um fenômeno, encontro um objeto, encontro alguma coisa nova, eu reajo dessa forma, que é uma forma que tem a ver com esses 4 elementos. É como eu funciono no meu contato com o mundo. Isso também é uma determinação, né? Eu vou ter uma tendência mais para um ou para outro, embora eu tenha os 4 elementos dentro do meu corpo, né? E aí então eu tenho também a possibilidade de estar desenvolvendo comportamentos dos 4
temperamentos, mas eu tenho um que é mais dominante de acordo com esse tempero, com essa composição desses 4 elementos. Depois, entre os 14 e os 21 anos, surge o que a gente chama do caráter ou das qualidades anímicas ou das qualidades planetárias. Por que planetárias? Porque a gente associa com um arquétipo de um dos deuses do Olimpo, de um dos 7 principais deuses do Olimpo, que nomeiam os planetas, né? Então, os 7 principais são Saturno, Júpiter, Marte, o Sol, que é um astro que nós sabemos que não é um planeta hoje em dia, mas que desde a antiguidade ele era considerado um planeta, Vênus, Mercúrio e Lua, que também nós sabemos hoje em dia que é um satélite, não é um planeta, mas ele era considerado desde a antiguidade um planeta. Então, estes 7 tipos comportamentais, que também tem a ver com uma composição corpórea, porque são 7 formas do meu corpo, dos meus órgãos se relacionarem entre si e se relacionarem com a minha com esse contato da pele com o mundo. Também é assim que se expressa no comportamento. São 7 formas do meu de eu me expressar, de eu me relacionar com o mundo e de eu me relacionar com as vivências que eu tenho a partir desse mundo. Também é uma reação, mas não como temperamento, não é uma reação ao contato, é uma reação à vivência que eu tenho a partir do contato. Então já é algo que começa a despertar uma consciência dessa vivência. Isso traz para mim uma sensação de agrado ou de desagrado, de prazer ou desprazer, e aí eu vou me aproximar do mundo se aquilo me agrada, vou me aproximar daquilo se aquilo me agrada, ou vou rejeitar aquilo e me afastar daquilo se aquilo me desagrada ou me causa desprazer. E essa forma de reagir, de se relacionar com o mundo, ela pode ser de acordo com um dos 7 interesses, porque aí essas qualidades planetárias são interesses, essas qualidades anímicas. O tipo Vênus, ele é um tipo que o que lhe agrada, o que ele quer se aproximar é a beleza, é o amor, é a harmonia. Então ele vai em direção das vivências, daquilo que no mundo lhe proporciona vivências de amor, de agrado, né? de amor, de harmonia, e vivências estéticas, vivências belas. O tipo Saturno, por exemplo, que a gente chama também de investigador, o que lhe agrada, o que lhe faz se aproximar do mundo é uma busca pela origem das coisas, pela essência que está na origem das coisas. Então esse tipo, ele vai buscar se aproximar dos fenômenos e das coisas naquilo que ele consegue investigar, naquilo que ele consegue ir profundamente na origem das coisas. Ele não consegue ter, por exemplo, relações superficiais. Para ele é muito difícil ficar na superfície. Então se ele sente que ele está numa relação superficial ou com uma pessoa ou com um objeto de investigação, ele se afasta disso. Isso lhe causa um desagrado, um desprazer. Ele precisa ir ao encontro da origem, da essência. O tipo Júpiter tem a ver com uma ponderação, com uma estratégia, com uma visão global, com uma visão de todo. O tipo Marte é aquele que busca realizar, ele age. Então é isso que lhe dá prazer, é realizar coisas, agir. O tipo Lua, ele tem uma relação assim de colecionar, de meio que trazer as coisas para dentro dela e fazer uma relação de colecionar, de fantasiar sobre as coisas, de ter uma introspecção a partir das coisas. E o tipo Mercúrio é um tipo que quer comunicar, quer relacionar, né? Tem algum que eu deixei? O tipo Sol. O tipo Sol é um que tem um equilíbrio entre todas as características dos outros 6. E aí isso é uma outra forma de se aproximar do mundo, e aí é uma forma em que eu me aproximo a partir de uma vivência que que a minha relação com o mundo me proporciona, o meu contato com o mundo me proporciona.
E isso é também uma determinação, né? Isso está numa conformação físico-anímica ou emocional, mas já é uma determinação um pouco mais maleável do que o temperamento, por exemplo. Depois, a partir dos 21 anos, a gente vai ter a última determinação pré-determinada, né? Se eu posso dizer isso. Mas é assim, a partir dos 21 anos, a gente vai ter uma aproximação com as coisas que diz respeito a o que eu então entendo que são os valores, os meus valores, são os meus princípios, são a minha forma de pensar no mundo, e isso está muito mais ligado a uma autoconsciência, a como eu me percebo em relação à minha aproximação com o mundo e a minha ação no mundo. Isso é determinado por 12 tipos que a gente relaciona com as 12 forças zodiacais. Uma vai ser mais determinante, provavelmente a força que a gente chama de signo solar. Mas isso não significa que eu vou ser um tipo, só porque eu nasci em Libra, que essa vai ser sempre na minha vida a força mais forte. Mas nesse período entre 21 e 28 anos, provavelmente ela vai ser bastante acentuada, porque aí eu vou agir muito de acordo com esse valor que me vem. E eu que sou libriana, eu vou falar um pouquinho desse valor que me vem, que é o valor da harmonia. Um pouco diferente da harmonia de Vênus, porque o tipo libriano, ele quer que os ambientes sejam harmônicos, ele não quer se aproximar de ambientes harmônicos, ele quer poder ajudar a trazer uma harmonia para todos os ambientes. Então, ele é um tipo que pondera, né? E também é um tipo que tem muita dificuldade de escolher, de se posicionar, porque como é que, assim, para ele é muito mais importante a harmonia entre duas pessoas do que eu dizer que fulano está certo e Beltrano está errado. Ele quer que isso chegue a algo harmônico e um consenso e a uma ponderação e que todo mundo fique bem no final. Mas é óbvio que isso não é simples assim, mas é uma tendência do tipo que tem um domínio da força zodiacal de Libra, por exemplo. Uma outra força zodiacal, a força zodiacal ariana. A força zodiacal ariana é uma força zodiacal que quer trazer uma ideia, um impulso para o mundo. É importante que aquilo que é ideal venha para o mundo. Então isso é como um princípio para ele, é um princípio de realização. E aí cada uma das 12 forças zodiacais tem um arquétipo, né? A gente relaciona com o arquétipo, mas cada um dos comportamentos, dos 12 tipos de comportamentos, está relacionado com um desses arquétipos e vai trazer essa força, né? Vai trazer essa força que não é uma força de eu estar numa vivência agradável, mas de eu promover ou de eu pensar dentro daquilo que eu estou vivendo, dentro daquilo que eu estou me aproximando e me relacionando com o mundo e com as pessoas, se aquilo tem a ver com esses princípios, com esses valores, como que eu posso trazer um pouco desses valores para o mundo, a partir de uma autoconsciência. E aí a gente chega mais ou menos aos 28 anos e a gente tem todas essas determinações que eu prefiro chamar de presentes, né? Porque a gente precisa aprender e a gente precisa crescer e a gente precisa se formar. E a gente se forma a partir disso que a gente vai desenvolvendo, recebendo da família, da hereditariedade, né, do DNA, recebendo do entorno, dos comportamentos do entorno, recebendo dessa constituição dos elementos, a partir dos elementos, recebendo a partir dessa constituição também relacional dos planetas, ou relacional anímica, e recebendo também desses princípios e desses valores da individualidade. Isso tudo a gente recebe como determinações, mas como presentes, para que a gente aprenda o que a gente tem que aprender no mundo para poder se formar e para vir a agir a partir de si próprio. Então, quando a gente chega por volta dos 28 anos, depois que a gente tem tudo isso na nossa mochila, né, na nossa constituição e no nosso comportamento, a gente pode se perguntar, assim, eu não só tenho, como eu vivenciei, eu experimentei.
Então eu posso começar a me perguntar, posso um pouco antes, claro, mas assim, eu posso começar a me perguntar e a de fato agir com consciência e com autoconsciência. O que eu faço com isso agora? Eu quero continuar sendo explosiva como a colérica? Eu quero, funciona, é bom para mim e é bom para os outros eu ser sempre ponderada e nunca me posicionar? Então, como que eu posso amenizar determinadas características e aprender com outras e desenvolver outras, começar a fortalecer outras? E aí está a liberdade do ser humano, porque agora eu posso, em liberdade, usar isso que eu tenho, que é meu, que me foi determinado, me foi presenteado por essa Constituição, e eu posso usar isso de forma livre, de forma consciente, para agir da melhor forma para mim e para os outros, e para o desenvolvimento dos outros, do meu entorno. Sabendo que talvez os meus princípios tenham que ser um pouco mexidos, porque se eu continuar ponderando, o trabalho não vai acontecer, né? As coisas não vão acontecer, vai estar sempre tudo. Então, às vezes a gente tem que botar um pouquinho de fogo na fogueira, sabendo que se eu for sempre uma pessoa que se movimenta e que não se liga com nada, como um sanguíneo, as coisas também não vão acontecer. Por outro lado, eu vou conhecer muita coisa e eu vou estar sempre com interesse e curiosidade para querer conhecer o mundo. Eu tenho que fazer esse esforço de me aprofundar um pouco como um melancólico ou como um fleumático. E como que eu consigo, então, começar a trabalhar com tudo isso? Porque quando eu recebo a determinação, eu recebo também a potência de todas as outras. E depois que a gente recebe todos esses presentes, a gente tem tudo isso dentro e pode trabalhar com tudo isso. Não é um ou outro. Eu agora tenho uma determinação planetária, anímica planetária, não é mais o meu temperamento que trabalha. Não, eu tenho o meu eu tenho as forças dos 4 elementos, dos 4 temperamentos, eu tenho as forças das qualidades planetárias, eu tenho as forças das qualidades zodiacais e as forças da constituição física. Eu tenho todas e da hereditariedade, né? Daquilo que foi assim, a minha avó que era italiana, o meu avô que era negro, tudo isso está dentro de mim. E eu posso agora buscar consciência sobre isso e, em liberdade, trabalhar com isso. E agora a gente chega na segunda pergunta, que é o que o aconselhador biográfico faz. O aconselhador biográfico vai apoiar e ajudar o cliente nessa autopercepção, nessa autoconsciência para tomada de decisões e de ações livres e conscientes no mundo a partir dessa sabedoria, a partir dessa autossabedoria. E que é uma autossabedoria que inclui eu conhecer também o meu ambiente, a minha família, o meu entorno. Como é que eu quero estar junto, estar me relacionando. E é justamente no relacionamento que eu vejo que eu sou colérica, porque, sei lá, eu dou patada em todo mundo. É no relacionamento que eu vejo também como que o mundo se aproxima ou se afasta de mim e eu posso me perguntar qual é a minha característica que ajuda ou atrapalha a minha aproximação do mundo. Então, o aconselhador biográfico, ele é esse profissional que vai aprender tudo isso na formação biográfica, com detalhes, né? Porque assim, eu estou aqui numa fala rapidinha para trazer um pouquinho isso, mas a gente vai ter um módulo que fala sobre qualidades planetárias, a gente vai ter um módulo que fala sobre as qualidades zodiacais, a gente tem um módulo que vai falar dos temperamentos, né? Então a gente vai falando sobre a biografia e o desenvolvimento humano ao longo da formação biográfica, para o aconselhador biográfico se munir dessa sabedoria e dessas ferramentas para ele poder ser esse apoio. A Luque Melli está perguntando se no curso a gente vai ver esses assuntos na nossa biografia. Ótima pergunta, Lu, obrigada. Então, nós vemos esses assuntos na nossa biografia, sim. Nós somos, dentro do curso, ao mesmo tempo, clientes e aconselhadores biográficos.
Por quê? Porque é importante a gente passar por esse processo, para a gente perceber esse processo e essas técnicas, como elas atuam em mim também, como que eu me aproprio da minha história de vida e da minha biografia, e aí como que eu posso então, partindo desse lugar em que é claro que em cada cliente isso vai acontecer de acordo com a individualidade dele, mas eu parto de um lugar em que eu também estive ali naquele lugar, eu também fiz o meu autodesenvolvimento, a minha autobusca, né? Eu também estive nesse lugar de me buscar, de me conhecer, para eu poder tomar cada vez mais conta, tomar as rédeas da minha biografia, me apropriar da minha biografia e decidir a partir dessa apropriação e agir a partir dessa apropriação. Então sim, a gente está sempre trabalhando em nós próprios a biografia e aí vamos trabalhar depois que a gente se formar com os nossos clientes. Mas na formação da Trinos e nas outras formações, nós temos formações em São Paulo, a Escola Livre de São Paulo, ENEB São Paulo. Temos uma formação em Minas Gerais, que é a Escola Livre Antroposofia e Estudos Biográficos em Minas Gerais, em Juiz de Fora. E temos uma escola em Florianópolis, que é na Associação Sagres, a Escola de Caminho Iniciático e Biografia. E em todas essas escolas e na nossa também, ao longo da formação, a gente tem módulos, né, em que a gente se encontra e faz todo o trabalho biográfico e aprende a técnica. E depois são 5 dias aqui no Rio. Depois a gente tem um intervalo de mais ou menos 3 meses até o próximo módulo, em que a gente também trabalha isso com um cliente ou com alguma situação. Então a gente está sempre também fazendo essa respiração de aprender, trabalhar na própria biografia, depois voltar para o dia a dia, treinar isso em casa e depois voltar para o próximo módulo para aprender um próximo assunto. Bom, então, com isso tudo, e a aluna me ajudou também, né, com a pergunta dela, para falar sobre essa formação, como é que a gente forma o aconselhador biográfico e o que o aconselhador biográfico faz. A gente vai ter uma formação, que eu já falei no início, mas a gente começa no dia 31 de julho agora, no Carpa, nesse lugar super especial em São Conrado, que é da Congregação Jesuíta, Casa de Retiros Padre Anchieta, super especial, super acolhedor, que possibilita justamente a gente entrar nesse processo biográfico e para poder aprender a técnica biográfica como aconselhador. E aí a formação aqui no Rio vai ser em 13 módulos, né? A gente vai ter um módulo a cada 3 meses, mais ou menos. Então nós temos 2 módulos esse ano, em julho, depois em novembro. No ano que vem serão 4 módulos no ano de 2020, depois mais 4 módulos no ano de 2021 e depois mais 3 módulos, estou fazendo a conta certa? 8 com 2, 10, isso, mais 3 módulos em 2022, porque teremos 13 módulos ao todo. E com então são 5 dias de imersão e depois 3 meses de intervalo e de trabalho e de treino do que a gente aprendeu. A gente se forma, essa turma que começa agora em julho, no finalzinho de julho, se forma, acho que em agosto de 2022, se não me engano. E é isso, e aí voltando para a frase do Levi-Hood, né, a biografia humana é uma sinfonia que o próprio homem compõe. Que é isso, como o músico precisa saber as notas, conhecer os instrumentos, né, saber de ritmo, de compasso, de harmonia para poder compor uma sinfonia, isso tudo é determinado, ele não inventa uma nota, a nota existe. Assim é a biografia humana, a gente tem todas essas características que vão nascendo, né, que vão se desenvolvendo e surgindo ao longo da nossa biografia, até mais ou menos uns 28 anos, não para por aí, é claro, mas esses presentes principais determinados a gente recebe até os 28 anos,
para de posse disso, conhecendo a nota, que é o temperamento, o ritmo, que é a qualidade planetária, o compasso, que é a força zodiacal, os músicos da orquestra, os instrumentos, para a gente poder compor e escrever essa sinfonia da nossa biografia. O Carlos S. está perguntando se quem não fizer o primeiro pode fazer o segundo módulo, enfim. Oi, Carlos, boa noite, obrigada. Sim, a gente... o primeiro módulo vai acontecer agora em julho, mas a gente pode aceitar alunos no segundo módulo e no terceiro módulo. A partir do terceiro módulo, nós não, do quarto, na verdade, né? Nós não podemos mais aceitar alunos novos, porque daí a turma já entrou nesse conhecimento, cada um da biografia do outro, a turma já está num ritmo, a turma já está num andamento, e que aí novos elementos não cabem. Mas até o terceiro módulo a gente aceita alunos novos. Claro que vai ter que fazer uma compensação, né? Ou na próxima turma, ou de alguma forma que a gente consiga resolver como que esses alunos novos vão compensar o primeiro e o segundo módulo, mas pode sim, pode entrar até o terceiro módulo. Obrigada. E aqui eu me despeço, agradeço. Eu quero dizer que a gente, na semana que vem, não vai fazer uma live, a gente está num ritmo de fazer lives todas as terças-feiras, mas terça-feira que vem é a véspera do módulo, né? O módulo começa na quarta-feira, então todos nós vamos estar muito envolvidos na coordenação desse módulo, né? Na preparação dele. Então a gente volta com uma live na primeira terça-feira de agosto, e provavelmente não serei eu, mas em algum momento eu volto para falar com você de novo. Estou adorando falar com você, apesar de que dá um friozinho na barriga, né? Mas, de qualquer modo, vamos continuar nos encontrando nas redes sociais, e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Boa noite.